Olá pessoal, professor David aqui para dar início a mais uma aula de geografia e hoje a gente vai continuar falando sobre a Europa Oriental ou a Europa do Leste e vamos ver as principais características da economia desses países que fazem parte da Europa Oriental. Atualmente os países da Europa Oriental ainda buscam introduzir-se na economia de mercado, ou seja, pessoal, desde a época da Primeira e Segunda Guerra Mundial e principalmente durante toda a Guerra Fria, os países do leste europeu foram intensamente influenciados pela União Soviética, o que acabou travando um pouco esses mercados dos países que a gente está estudando, né, de se desenvolver. Então, a maioria das empresas eram estatais e o capital privado não poderia se desenvolver nesses países, certo? Com o fim da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim que a gente viu, né, e o fim da União Soviética, esses países voltaram a ser livres da independência soviética, porém com várias sequelas, né? De acordo com as suas características específicas, esses países do leste europeu eles vivem em diversos níveis de desenvolvimento econômico, certo? Então, os países que a gente vai ver hoje do leste europeu, eles são totalmente diferentes economicamente dos países da Europa ocidental, né? Ou Europa do Oeste, tá? Então, nós vamos ver uma diferença muito grande. Os países do leste europeu, já posso adiantar que são basicamente países mineradores, países que trabalham muito a questão da agricultura e outras empresas, né, indústrias, vamos dizer assim, de base, né? Eles também não detêm muita tecnologia, assim como os países da Europa Ocidental, tá? A grande parte desses países integra hoje a União Europeia, isso com a intenção de tentar crescer o seu mercado, né? O mercado consumidor e o mercado econômico, tá? Aqui a gente tem um panorama dos países do leste europeu no tocante à sua economia, né? Então a gente vai ver primeiramente a República Tcheca, tá? Que é um dos países do leste europeu e é um país que tem uma economia dinâmica, tá? A República Tcheca se destaca na produção de alimentos, motores a combustão, né? Ou seja, para colocar nos carros, bebidas e eletrodomésticos, e direciona mais da metade de suas exportações para a União Europeia, tá? Bom, então a República Tcheca é um dos países que basicamente trabalha, né? Todo o seu trabalho é voltado para a União Europeia, certo? Chegando apenas a exportar os seus excedentes, né? Então o que sobra é o que eles exportam para outros países, tá bom? A República Tcheca tem laços históricos com o mundo germânico, ou seja, com a Alemanha, né? As relações da República Tcheca, né, de Boêmia e Moldávia fizeram parte do Império Austro-Húngaro, tá certo? Então nós vamos ver a República Tcheca fazendo uma linha comercial entre a Alemanha. Já a Polônia, né, tem uma histórica ligação entre a Rússia e o oeste da Europa, tá? Por exatamente fazer parte, né, da transição da Europa para a Rússia, né? É um caminho de passagem, a Polônia. A Polônia ela tem recebido grandes investimentos da Europa Ocidental, ou seja, dos países que ficam aqui, né, na parte ocidental. A base da economia da Polônia são basicamente as indústrias mecânicas e a mineração, certo? Já a Hungria, pessoal, ocupa a maior parte da grande planície húngara, no centro-sul da Europa. E embora sem saída para o mar, tem uma boa comunicação fluvial com outros países através do rio Danúbio. Seus principais produtos de exportação são máquinas, produtos mecânicos e alimentos industrializados. A população tem elevado padrão de vida, tá?
Então a Hungria ela se destaca muito pelas suas transações através dos rios, certo? Pois é um país que não tem saída para o mar, né? Como a gente pode ver aqui, ó, tá certo? A Hungria não tem saída para o mar e a gente sabe que isso dificulta. Porém, eles acabaram, né, utilizando as hidrovias do país, os rios, para exportar os seus produtos, né, para outros países vizinhos, né, como a Eslovênia, né, a Romênia, enfim, tá certo? Já a Eslováquia, né, outro país do leste europeu, é a porção oriental e menos desenvolvida da antiga Tchecoslováquia, né, dividida aí pacificamente na década de 1990. A Eslováquia ela produz cereais e fornece matéria-prima para a indústria madeireira, certo? Então vamos lembrar aí das florestas de coníferas, né? Aquelas altas árvores, né? Que cobrem 40% do território, né? E essas árvores é muito utilizado para a indústria madeireira, tá certo? Você pode perguntar o que serve, né? Para que serve? Fazer móveis, né? Utiliza em alvenaria de casas e etc. Tá bom? Graças aos baixos custos da mão de obra lá na Eslováquia e ao razoável nível educacional, o país, né, atrai muitos investimentos da Europa Ocidental, sobretudo dos setores metalúrgico e automobilístico. Na Albânia, né, nós temos a característica de um país agrícola, tá certo? De produção predominantemente islâmica e recebe refugiados de Kosovo, tá? Que partem de lá para a Grécia e a Itália. A Albânia tem uma economia centralizada no Estado, com dificuldades em se modernizar e se abrir a outros mercados internacionais, né? Então, o caso da Albânia é um caso bem típico, né, das fortes influências soviéticas durante aí o período de imperialismo russo, né, o imperialismo dos soviéticos em cima desses países do leste europeu. Já a Bulgária, né, é marcada aí por corrupção e desemprego, certo? Que são um dos problemas mais típicos nesse país. Esse país ele é culturalmente próximo da Rússia, em termos de escrita, alfabeto e religião ortodoxa, né, o cristianismo ortodoxo, tá certo? Bom, os outros países, né, do leste europeu. A Geórgia se destaca na mineração também, certo? Então nós vamos ver sempre esses países do leste europeu entre agricultura, mineração, né? E raramente indústrias de ponta, certo? A Geórgia se destaca na mineração de cobre e manganês, tá bom? Além disso, o país também se destaca na agricultura, no plantio de uvas e frutas cítricas, tá? A Geórgia tem um déficit de produção de energia e por isso precisa importar o gás natural, petróleo e outros derivados, né, para que seu país funcione. Como tem potencial hidrelétrico, investiu nessa área para aumentar suas reservas energéticas, igual o Brasil, né? Você pega a correnteza do rio e aproveita isso para mover uma turbina. Nesse caso são as usinas hidrelétricas. A Geórgia tem realizado esforços para abrir mais sua economia e atrair investimentos de fora, né? Investimentos estrangeiros, as multinacionais, empresas de capital privado, por meio da diminuição de impostos e o combate à corrupção. Bom, já na Estônia, né, que faz aí fronteira com a Rússia, é um importante centro industrial, produtor de alcatrão, benzina e gás. Entre as ex-repúblicas soviéticas, ela é a mais integrada ao mercado internacional e tem elevada renda por cabeça, né, per capita. Enfrenta o problema da poluição do mar Báltico que prejudica a pesca na Estônia. A sua vizinha, né, ou o seu vizinho, chamado de Lituânia, tem laços históricos e culturais com a Polônia, entre eles a religião católica. A Lituânia depende da Rússia para o abastecimento de combustível. A costa do país é famosa pela extração de âmbar, resina fóssil, usada na confecção de joias, certo? Já a outra, né, o vizinho, né, o próximo vizinho é a Letônia, né? A Letônia, ela é independente, né, desde 1991
e ela se integrou-se à União Soviética desde 2004, tá? A madeira é o principal item da economia desse país, certo? Quase metade do território é ocupado por floresta, então eles utilizam, né, isso a favor deles. Então eles utilizam a madeira como economia principal. Recente-se da falta de recursos energéticos, dos conflitos e os letões nativos, os habitantes origem russa que compõem cerca de 40% da população da Letônia, certo? Bom, o que aconteceu com a Iugoslávia, né? Em 1990, o país, né, que tinha diversas etnias, se desagregou em meio às guerras e muita violência, tá? Da sua fragmentação surgiram a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia, a Macedônia e a Sérvia, tá? Que são exatamente esse quarteto aqui, certo? Inclusive as regiões autônomas, né, como Vojvodina e Kosovo, tá, que ainda são, né, recém-formados, certo? Você vê que eles foram formados em 2008, né, essas regiões independentes, e hoje nós temos, né, a seguinte característica econômica de cada um. A Eslovênia, tá, é membro da União Europeia desde 2004 também, certo? É o país mais ocidentalizado dos Balcãs e é o mais homogêneo do ponto de vista étnico, tá? Ou seja, as etnias lá são muito parecidas, tá bom? São idênticas. Com seu avançado parque industrial, tem a maior renda per capita e o mais alto IDH entre as ex-nações socialistas, né, que eram dominadas pela União Soviética, tá bom? A Croácia, antes da Guerra Civil, com a minoria sérvia, um terço das receitas do país vinha do turismo. Atualmente a Croácia volta a atrair visitantes, né, pela beleza e suas praias e paisagens. Já a Bósnia possui uma infraestrutura e economia, né, que foram destruídas nos anos de 1992 a 1995, tá? Durante os conflitos entre os sérvios, croatas e bósnios muçulmanos, que compõem em partes quase iguais a população do país, certo? Foi o momento mais grave da Guerra Civil de degradação da Iugoslávia, com violações flagrantes dos direitos humanos, certo? Então foi uma guerra bem violenta e sangrenta, né? O que fez aí essas divisões territoriais, tá certo? Por último, Kosovo, né? Que é uma ex-província da Sérvia, que tem uma população 90% de albaneses muçulmanos, declarou a sua independência recentemente, em 2008, tá? Embora a autonomia política do Kosovo tenha sido reconhecida por muitos países, o fato criou divisões na União Europeia, né? Kosovo, ele desde muito tempo tenta entrar na União Europeia, né? Mas divide opiniões e ainda, né, não conseguiu o seu lugar ao sol. Né? Nós temos a Sérvia também, que é uma economia que sofreu o impacto do bloqueio comercial imposto pela ONU durante a Guerra da Bósnia, tá? Depois disso, o país, cuja maioria é cristão ortodoxos, né, enfrentou conflitos em Kosovo, região da população majoritariamente albanesa, ou seja, né, a maior população de Kosovo são albaneses, tá certo? Montenegro, né, em 2003, e Sérvia, remanescente da Federação Iugoslava, tornaram-se semi-independentes com política externa e defesa comuns. Em 2006, Montenegro proclamou a sua independência plena, né? Então nós temos aqui outra criação de território, né? Que é bem interessante a gente ver isso, né? Então quando você olha para o mapa, né? Montenegro está aqui, ó, Kosovo está aqui, Macedônia, Sérvia, Croácia, Eslovênia, né? Ou seja, pessoal, o que eu quero que vocês entendam, né? Todo esse território aqui, né, era apenas a Iugoslávia. E aí, com as guerras civis que nós tivemos aqui, o território ele foi fragmentado e essas províncias, né, esses países, vamos dizer assim, foram criados.
Por último, a Macedônia, né, que se separou-se pacificamente da então Iugoslávia no começo dos anos 90. Né? Atualmente, a Macedônia sofre com as consequências de um bloqueio de impostos, né, pela Grécia, que impede a sua exportação de seus produtos agrícolas pelo porto de Salônica, tá? No mar Egeu, tá certo? Então, esse entrave aqui da Grécia, né, ele dificulta a economia da Macedônia, tá? Porque eles não conseguem a saída, né, para o mar, pelo mar Egeu, e isso acaba causando um prejuízo grande para a economia da Macedônia, ok? Para a gente fechar, pessoal, a Romênia, né, está entre os pontos fortes da sua economia a questão das águas, né, dos rios, ou seja, o potencial hidrelétrico. As reservas minerais também é bastante presente na Romênia e a indústria, né, pesada. Então vamos ver aí a questão das indústrias, né, que fabricam, né, as coisas mais de base, além da infraestrutura durante o regime socialista. O ponto fraco, né, da Romênia, a dificuldade, é em desenvolver o seu livre mercado, tá? Então, ainda muito influenciado pela as ex-repúblicas socialistas soviéticas, né, pelo regime soviético, a Romênia ela passa aí por grandes dificuldades em se desenvolver o seu livre mercado, mas se a gente for comparar a Romênia, né, desde os anos 90 para hoje, vamos ver um crescimento significativo, tá, durante esses anos, ok, pessoal? Então, hoje a aula vai ser apenas o panorama econômico, tá? Na próxima aula a gente já vai falar um pouquinho do perfil populacional. E é isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima aula. Deem uma conferida aí na atividade que vai ter para vocês. E valeu. Tchau.